vou-me já apresentando eu, já estou a ver que há aqui muita gente que me conhece e depois apresento a doutora Ana Sofia. Para quem não me conhece, o meu nome é Diana Lourenço, sou farmacêutica de profissão, licenciada na Universidade de Coimbra e sou também aromaterapeuta científica, também certificada e, como devem calcular, adoro a temática da saúde, não é? Não só a parte, obviamente, ligada aos medicamentos, que é a minha base de formação, mas a saúde no seu todo. Eu acredito que a saúde, nós somos saudáveis, melhor dizendo, quando temos um equilíbrio entre três partes ou quatro, vá. Há quem lhe chame corpos, há quem lhe chame outros nomes, mas nosso corpo físico, nossa parte emocional, nosso lado mental e o espiritual. Todos conjugados é que nos tornam saudáveis ou muitas vezes não é? Porque às vezes fisicamente, aparentemente estamos saudáveis, mas se emocionalmente não estamos, mais tarde ou mais cedo, o corpo corresponde, como eu costumo dizer. É uma questão de timing, muitas vezes. E conheço aqui a doutora Ana Sofia Piedade, a vida cruzou-nos. Eu acredito que as coisas não acontecem por coincidência. Ela tinha que estar na minha vida e portanto eu chateei e disse: "Ó Sofia, temos que vir falar um bocadinho, desculpa, eu vou tratá-la por Sofia, porque nós somos amigas, não é? Eu tenho que te chatear e tens que vir aqui fazer um webinar comigo, porque realmente Sure. nossa motivação, eu também já vou apresentar daqui a bocadinho a doutora Ana Sofia Piedade, hum, acabamos por ter esta paixão em ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. E por isso é que nós estamos aqui as duas hoje. Também andámos a jantar a correr, não é? Como muitos ainda estão a fazer, sair do trabalho, correr, fazer as coisas, mas porque nós realmente, já disse ditado, quem corre por gosto não cansa, não é? Nós gostamos mesmo disto, de ajudar as pessoas a serem mais saudáveis e, portanto, entendemos que às vezes nem sempre as pessoas têm consciência do porquê que as coisas acontecem e, portanto, daí decidimos também esta temática, podíamos falar de mil e um assuntos, não é, Sure. não é, Sofia? Podíamos ter aqui imensas temáticas, aliás, se tiverem ideias de temáticas ou se houver visto algum Assuntos. tema que gostassem de abordar, podem também colocar no chat, ficam sugestões para próximos webinars. Hum, vou-te apresentar, está bem, Sofia? Vamos começar, entretanto, tá? Portanto, a doutora Sofia, a Ana Sofia Piedade, ela gosta de ser tratada por Sofia, por ser tratada por Sofia, mas a doutora Ana Sofia Piedade é especialista em medicina tradicional chinesa e é facilitadora de IOPT, terapia de psicotrauma, e é também praticante de meditação há mais de uma década. E ela, muito gentilmente, aceitou o meu convite e está aqui connosco hoje. Desde já deixo o meu agradecimento por aceitares. Queria informar-vos também que vocês podem ir fazendo perguntas durante a nossa conversa, está bem? Sempre que quiserem, coloquem no chat. Nós, sempre que tivermos a oportunidade, vamos eu não, ela, a doutora Ana Sofia que vai responder, eu vou ficar caladinha há muito tempo. Hoje, estranhamente, para quem me conhece sabe que eu falo muito, mas hoje vou-me ver calada, vai ser uma coisa inédita. Pronto. Se quiserem colocar perguntas, estejam à vontade, está bem? Nós estamos aqui mesmo para isso, para ajudar, para esclarecer, para vos trazer alguma luz. Às vezes a gente não consegue vislumbrar luzes, principalmente em doenças crónicas, e portanto queremos também aqui um bocadinho disso. E tenho aqui uma surpresazinha. Quem ficar até ao fim do webinar vai receber um presente, gentilmente sido pela doutora Ana Sofia Piedade, está bem? Ahm, e depois, assim, lá mais para o fim, nós vamos abrir aqui o leque e dizer o que é. Sim, Sofia, depois dizemos Sim, sim, qual é a sim, surpresa, mas pronto, só para vos dizer que quem for assim, quem realmente assistir até ao fim, ainda tem um miminho oferecido aqui pela doutora Ana Sofia Piedade, está bem? E então, já apresentei aqui a doutora Ana Sofia, portanto, ela já tem experiência, muita experiência na área da saúde. Aliás, eu vou fazer a minha confidencialidade. Ela até tem ajudado a minha irmã muito. A mim, infelizmente, não pode, porque estamos longe fisicamente, não é? A doutora Ana Sofia está mais a sul, eu estou em Santa Maria da Feira, fisicamente não é possível, mas já me ajudou. A gente, quando se encontra, ela acaba em pôr umas agulhinhas que eu também preciso. Pronto. A medicina tradicional chinesa, obviamente, também tem a versão da acupuntura, não é? Como é óbvio, faz parte da aprendizagem dos terapeutas. E então eu queria-te já lançar assim uma perguntinha. Portanto, a abordagem terapêutica convencional, não é? Tendencialmente foca-se apenas nos sintomas físicos das pessoas. Nós sabemos, não é, que a nossa medicina convencional trata o corpo por segmentos. Mas será que a verdadeira raiz dos problemas de saúde pode estar, por exemplo, num trauma emocional? Qual é que é a perspectiva da medicina tradicional chinesa sobre esta temática?
Olha, a medicina tradicional chinesa, tem uma visão muito holística. Portanto, quando a dor vem, quando vem alguém com uma dor no braço, não se olha só ali para a dor no braço. Aliás, até é possível colocar agulhas na perna oposta e tratar a dor no braço. Portanto, mesmo em termos físicos, há que olhar para tudo para todo o corpo físico como um conjunto. E cada vez mais temos que fazer aqui a distinção entre dois tipos de doenças. Aquelas doenças agudas, que são por causas externas, que são infecções causadas por bactérias, por vírus, e isso são causas externas. Mas depois há toda uma quantidade de doenças que na medicina convencional lidamos das doenças crónicas, hum, e que, à luz da medicina tradicional chinesa, têm causas internas. E, no fundo, o que é que são estas causas internas? Estas causas internas podem vir, de estados emocionais que, se ficarem instalados, durante muito tempo, acabam por ter, efeitos no corpo físico. E que estados emocionais são esses? A medicina tradicional chinesa vê aqui cinco grupos, digamos assim, que nós chamamos de cinco movimentos ou dos cinco elementos. E um deles está muito ligado à energia relacionada com a primavera, à energia do crescimento, um, e ao órgão fígado, aos músculos e aos tendões, e também à raiva e à irritabilidade. Típica do fígado também, não é? Pronto, portanto, aquelas Os pessoas. fígados, não é? O pessoal que é muito irritadiço tem maus fígados. Eu Exatamente, sempre vi esta expressão. exatamente, mas é assim, essas expressões fazem todo o sentido do ponto de vista da medicina chinesa. Porque pessoas que se irritam muito facilmente, que lhes sobe assim os calores, que até ficam com a face vermelha, hum, todas essas pessoas têm um desequilíbrio da energia do fígado. Eu não estou a querer dizer que têm um problema no fígado enquanto órgão Fígado, funcional, exato. ok? Mas aquela energia que está relacionada com este movimento, com este elemento, está em desequilíbrio. Então, tanto pode dar para, dependendo do tipo de desequilíbrio e do tipo de causa interna, tanto pode dar para essas exacerbações do fígado, como dar para uma grande empatia, não ter vontade de viver, hum, O ok? oposto. Exatamente. Por exemplo, há depressões, uma boa parte das depressões que nós temos hoje em dia estão relacionadas com este desequilíbrio deste elemento. Um, e neste caso é, por exemplo, a frustração contida. Desculpem, a raiva contida e a frustração muitas vezes é a causa emocional, quando se prolonga no tempo, é a causa emocional para depois a pessoa começar a desenvolver uma depressão. Faz sentido. É uma pessoa que está frustrada com a vida, que está descontente, que está desanimada, de uma maneira Exatamente. crónica, chega a um ponto que diz: mas para que é que eu estou, não é? O É. que é que me motiva para viver? O que é que me traz alegria? E da mesma forma que esta consequência que há esta consequência a nível mental deste desequilíbrio emocional, também pode derivar numa consequência mesmo física, um cancro do fígado. Sim, e são muito comuns. O cancro do fígado e do intestino são das coisas mais comuns. Isso e Pegando, por exemplo, a nos depressão. homens, curiosamente. Sim, porquê? Porque depois também está ligado a hábitos alimentares. E isto também é outro tipo de causas internas que a medicina chinesa aponta como causa para o desenvolvimento de doenças físicas. Porque, por um lado, temos como causas estes estados emocionais, como eu dei o exemplo da raiva, e da frustração, mas depois temos os hábitos de vida, a alimentação. O que é que comemos? Comemos saudável ou não comemos saudável? Mais, comemos de acordo com aquilo que para aquela pessoa em concreto lhe faz bem, e Pois, para porque a outra medicina pessoa chinesa pode também não tem fazer isso, não tão é? bem. Por exemplo, há quem goste muito de bebidas frias e há Não é quem o meu caso. goste de bebidas mornas ou quentes.
Vocês já repararam nisto? Na vossa família, que há alguém que gosta de cervejinha fresca e até o vinho tem que ser fresco? Mas depois há outra pessoa que sabe-lhe bem é o chazinho. Então Eu, eu, eu sou mulher de chazinho. então eu também tenho uma notícia para vocês. É que essa pessoa gosta sempre de bebidas muito frescas. Provavelmente é aquela pessoa que se irrita facilmente e que se enerva facilmente e a face até fica vermelha quando se irrita. E aquela pessoa que gosta das bebidas mornas, se calhar tem mais tendência para ter celulite, Não é o caso. para ter alguma Esse mal não me dificuldade, abonou. para ter alguma dificuldade a nível digestivo. Se Ah, calhar ok. essa pessoa que gosta de bebidas mornas, há alimentos que lhe é mais difícil fazer a digestão. Isto, Evitam. nada disto é por acaso, porque estes gostos acabam por ser informação também para nós quando nós estamos a fazer o diagnóstico. Portanto, isto relativamente a causas internas. Entretanto, já estou aqui, tu fizeste-me uma pergunta simples, eu já estou aqui a pensar noutra questão, que é, que foi o que quando nós falámos neste tema, foi o que nós também lançámos, que é, então e a genética? Onde é que fica a genética? A genética também, em parte, justifica. E na medicina tradicional chinesa, a genética não é bem uma tradução literal, mas nós chamamos de Jing. O que é o Jing na medicina chinesa? É o nome que se dá à energia que nós adquirimos assim que somos concebidos. Portanto, ou seja, no fundo, em termos convencionais, é o DNA. Ok. Mas quando existe a concepção, há ali uma energia que é logo dada pela mãe e pelo pai, que vai definir a cor dos olhos, vai definir Certo. o tom da pele, mas A também vai estrutura física do definir a corpo, não é? predisposição para o desenvolvimento de determinado tipo de doenças. Certo. O pessoal agarra-se muito a isso. Ah, minha mãe sempre teve hipertensão, eu também tenho. O meu pai sempre teve colesterol, eu também tenho. E assim, a medicina chinesa aponta para, de facto, a existência desta predisposição. Não quer dizer que se manifeste. Não quer dizer que se manifeste. Agora, como é que nós podemos controlar isto? Como é Hum. que nós podemos evitar que esta predisposição Manifeste, na não se realidade, não é? verifique? Sim. Estilo de vida, O e o ambiente estilo de vida envolvente também, não é? Também implica, faz influência. e o estilo de vida implica exercício físico, que também deve ser adaptado à pessoa em concreto, à alimentação, as horas de sono também é A fundamental. gente não dorme, não funciona. Eu, pelo menos a partir de uma certa faixa etária, não é, pessoal? E atenção, uma coisa é nós dormirmos entre não é só as 8 horas diárias de descanso, é também essas 8 horas serem na hora mais correta. Porque não é nós deitarmos à meia-noite e acordarmos às 8 da manhã. Não, é nós, tanto quanto possível, devemos estar ligados à natureza. Então, à medida que o sol se põe, começarmos a nossa fase de recolhimento e ao nascer do sol acordamos. Ou seja, Não aquela é- ou velha seja, história é do muito cabo que é mais deitar, deita-te saudável. com as galinhas. O que eu quero dizer é bom dormir 8 horas, mas é melhor dormir 8 horas entre as 10 da noite e as 6 da manhã do que entre as meia-noite e as 8 da manhã. Já estou a levar na tabela. Agora, estas coisas todas, eu sei que é muito difícil pôr em prática, tendo em Hoje em conta dia começa a a ser nossa complicado. vida, a forma como a sociedade moderna está organizada, não é? Na Sim. verdade, do meu ponto de vista, isto agora já é uma visão um bocadinho particular, a sociedade, da forma como está organizada, para a maioria das pessoas, põe-nos doentes, não nos põe saudáveis. Porque é o stress diário, É. hum, é o tipo de alimentação muito industrializada, que está disponível, que nos Não há facilita tempo para muito a cozinhar. vida, facilita-nos muito a vida, e é verdade, mas também Tem aumenta outro lado. essa. Há a fatura a pagar depois, não é? Exatamente. E depois há de facto o tipo de alimentos. E agora vou-te dar um exemplo muito, muito concreto.
uma das situações onde eu tenho muita atenção à dietoterapia chinesa é nos tratamentos de emagrecimento. Ok. Isto para dizer o quê? Um alimento picante, por exemplo, o gengibre, pode ser muito interessante de ter esse alimento numa dieta de emagrecimento, para alguém que tem desequilíbrios ao nível do movimento de terra, Pois, que a é o que está medicina tem relacionado ao isto, tem a básico. água, o fogo, o ar, a terra e o metal. São os cinco, não é? Exato, exatamente. Um, que são aquelas pessoas que têm a tendência para a celite, e as pessoas que têm tendência para problemas de trato digestivo. Um, portanto, essas pessoas, quando são tratamentos de emagrecimento, pessoas com esse tipo de desequilíbrio, pode fazer sentido comer alimentos picantes, como é o caso do Ok. gengibre, ou fazer um chá de Pimenta gengibre. preta, gengibre, sim, essas coisas. Mas para alguém que tem estas características de hum, irritabilidade, exacerbação do fígado, as pessoas com maus Sim. fígados e as pessoas com o que têm problemas, que têm já a tendência para problemas de hipertensão, por exemplo, que é o desequilíbrio do movimento, do movimento fogo que está associado ao coração, os alimentos picantes não são os mais adequados. Se a Por isso pessoa é que eu quiser, não por exemplo, fazer... gosto. Normalmente os nossos bolos, Eu sou muito fogo. Eu já fiz uma vez um. Eu sou muito fogo, por isso é que eu não gosto para de ti é picanha. bebidas frias, para ti é bebidas frias, para mim não. Eu não gosto muito de coisas frias, por acaso. Mas é melhor para ti. É melhor para ti. Quando uma pessoa está equilibrada, tudo em equilíbrio, tudo na quantidade certa, está bem. Mas, por exemplo, na dieta de emagrecimento, eu tenho muita atenção a isso. Tenho que fazer ali um diagnóstico, muito correto, para perceber de onde é que vem o desequilíbrio que está a provocar a obesidade. A alteração do metabolismo, não é para a pessoa não conseguir. Exatamente. E quando vem destes dois lados, do desequilíbrio ao nível do movimento foco, que está relacionado com o órgão coração, ou do elemento madeira, que está relacionado com o órgão fígado, eu aqui faço a recomendação de evitar alimentos picantes. Eu, por norma, não gosto muito, mas lá está, já é uma apetência minha pessoal ou não, não é? É aquelas coisas. Então, portanto, na medicina chinesa, como tens estado a falar, pronto, tivemos aqui a abordar que realmente cada emoção, não é? Está associada a um órgão. E até mesmo a preferência pelas estações do ano, eu sei, eu já tive assim uns lamirés, não chego sequer aos teus calcanhares, mas já tive uns lamirés assim de medicina tradicional chinesa. E mesmo a apetência por determinadas estações, determinados alimentos, ou doces, ou frios, ou quentes, ou salgados, ou picantes, também tem a ver um bocadinho com esses elementos. Se bem que dizem que nós temos de um pouco de todos, mas às vezes há um que sobressai. No meu caso é mais fogo. Hum, Podes explicar como é que essas conexões ajudam a compreender o impacto dos traumas na saúde física? É assim, vem muito também pelo lado emocional, não é? Porque. E, e os traumas ou as experiências podem ser traumas Traumáticas? para uma pessoa e a mesma experiência pode não ter o mesmo nível de impacto, para outra Outra, pessoa. pois claro. E mais, o mesmo trauma numa idade mais tenra, tem uma consequência diferente numa idade mais, pode ter uma consequência diferente numa idade mais Certo. avançada. Porque à Mas isso medida tem a ver também com a maturidade da pessoa e com a própria experiência de Exatamente. vida, não é? Vamos adquirindo ferramentas para gerir essas experiências que podem ser mais ou menos traumáticas. Mas estas experiências acabam por bater um bocadinho no mesmo, que é os estados emocionais. Então, no teu trabalho já acompanhaste assim casos em que o estado emocional estava claramente ligado à doença física? Podes partilhar aqui algum exemplo connosco, só para a gente. Ao desequilíbrio emocional. Sim, Sim. Olha, estou neste momento com uma paciente. hum,
que a questão dela está muito relacionada com a parte emocional. Ela está a fazer neste momento tratamento de emagrecimento. Vinha já com um nível de obesidade elevado. Ela neste momento já perdeu 22 quilos, Puxa, ainda tem mais 20 para perder, e estava intimamente ligado com o lado emocional. mas que é tipo compensação emocional, eu digo isto porque eu, pronto, Estava com uma também tenho. compulsão, é uma compulsão alimentar, relacionada com questões emocionais. E questões emocionais que à superfície é taquicardia, ansiedade, Ok. de ansiedade, palpitações quando se deitava, que agora já não tem, foi a primeira coisa que eu resolvi no primeiro tratamento. Deixou de ter as palpitações e começou a conseguir dormir. É que se assusta, uma pessoa acordar com o coração se assusta, a gente ainda pensa que tem um infarto, uma coisa qualquer. Sim, 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 sim. E depois era a questão de não dormir, não é? Ela há anos que ela não conseguia ter uma noite inteira dormir e foi a primeira vez, foi o primeiro impacto, os primeiros benefícios que ela sentiu da primeira sessão foram esses. Ela no dia a seguir ligou-me a agradecer porque há anos que não tinha uma noite inteira a dormir. Porque deitava-se, a ansiedade aumentava e começava a ter taquicardia. Lá está um sintoma físico que é expultado por uma emoção, não é? Às vezes Exatamente. é isso, os medos, as fobias, as ansiedades, acabam É por. só. E depois é assim, e estas emoções que as pessoas conseguem exprimir e que Sim. têm consciência delas, muitas vezes é só a ponta do iceberg. O que é que eu tenho vindo também a trabalhar com ela? As questões traumáticas da infância que Normalmente é sempre aí que a despertaram coisa está, não é? Daquilo que eu sempre. vou percebendo, os traumas vêm daí, as pessoas nem muitas vezes nem têm consciência, só mais tarde e a pensar nas coisas é que associam que realmente houve momentos que emocionalmente tiveram impacto, mas na altura, pronto, com o tempo, com a idade, a coisa foi se esquecendo, mas agora é que se está a manifestar, ou seja, passados 20 anos ou coisa assim do género, é que a coisa se começa a manifestar a sério, não é? Sim, sim, sim. E portanto, esta ansiedade toda que vem de questões, de experiências traumáticas que ela viveu na infância e na adolescência, provocam-lhe esta compulsão alimentar que sempre existiu. É um refúgio, Sempre existiu. acaba por ser um refúgio, tipo uma compensação Mais do que um para ter refúgio. prazer. Achas que pode Não, ser? Não? não, não. No caso concreto desta pessoa que partilhou comigo, hum, porque depois também se cria, pronto, eu vou conseguindo criar esta ligação e a pessoa vai também hum, conseguindo abrir-se mais, sabes? E vamos conseguindo A descer as vulnerabilização, não águas, é? e indo em profundidade. Hum, e o que ela partilha comigo neste caso em concreto é que esta compulsão alimentar é quase como uma autopunição. Aí é ao Ela sabe, contrário. ela sabe É que isso está que a é assim, há fazer. pessoas que às vezes comem, mas é para ter aquela ação de prazer, não é como o pessoal que está mal e vai fazer compras só para, né, ali Não, o é porque depois como ela fica mais autopunição. forte e a imagem dela acaba por ficar mais destruída, é autopunição, então nesse sentido. É autopunição. Por isso é que nestas questões, é assim, por isso é que cada pessoa é única. Eu não posso Sim, fazer o mesmo cada um tem a tratamento, sua história de vida, ninguém tem a história de vida do outro, isso aí. eu não posso fazer o mesmo tratamento de emagrecimento para duas pessoas em que uma é por compulsão alimentar, autopunição e outra é porque aquilo lhe dá imenso prazer. Vem cá. Há muita gente que é assim, ela porque gosta de comer, não é? E depois não conseguem saciar. Mas, na tua experiência, muitas pessoas se calhar nem imaginam que um trauma passado na infância que está lá atrás vai ter esta repercussão agora em termos de sintomatologia Verdade. física e desequilíbrios emocionais na fase em que estão a viver agora, não é? Porque é uma coisa que vem lá atrás. Há algum sinal ou padrão que tu possas aqui partilhar connosco que ajude as pessoas a perceberem que as suas emoções podem estar a afetar a saúde nesse sentido? É assim, quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, quando nos sentimos tristes há muito tempo, quando nos sentimos frustradas ou seja, o que eu quero dizer é, quando há uma emoção que está sempre presente e é uma emoção que nós sabemos que não é boa,
não é? Quando falamos de raiva, sabemos que toda a gente sente raiva. E isto é um Há tabu muita vida vindo a assim. quebrar, que é as pessoas ainda têm vergonha de dizer que sentem raiva. Porque não é socialmente aceito. Não é? É Às visto como um vezes, descontrolo. Isso é visto como um descontrolo. e às vezes a raiva que sentem, as pessoas de quem sentem raiva ainda é mais tabu. Porque sentem São as raiva. próximas regras geral, não é? Pessoal da família. É o que eu vejo. Mas depois, passado umas consultas, não é? Passado uns tratamentos, acabam por desabafar. Primeiro começam por dizer que sentem tristeza. E uma pessoa vai ali Pois, em tristeza, não é? Passado umas sessões, pá, eu sinto é muita raiva. Pá, eu sinto é muita raiva da minha mãe, por exemplo, muita sim. raiva do meu pai. E isto não é socialmente muito bem visto. Não, mas tem que É. aceitar, não é tal coisa do tem que engolir, tem que aguentar. Isto acontece muito, por exemplo, sei lá, quando há filhos preferidos, há pais que não têm pudor nenhum ou nem têm consciência de que é visível para todos que têm preferência por um filho. Os outros filhos sentem-se todos, tipo, não é? Sentem-se E mal. assim, e as pessoas sentem, mesmo que isso nunca tenha sido, mesmo que isso nunca seja verbalizado, sente-se. Mas isso os exemplos que tens estado a referir são até exemplos que normalmente as pessoas até têm consciência. Sim, mas tipo, O encolhem des- os ombros, olha, é assim, não posso fazer nada, não posso mudar nada, não. Sim, mas a questão é. Podem. Eu costumo dizer, podem. Se vocês mudarem a vossa energia, a vossa postura perante as coisas, não é? E não é só isso, é além de tomar consciência de que essas experiências causam esse tipo de emoção, é, por um lado, aceitar, como tu estás a dizer, essas emoções, libertarem-se disso, fazerem a ressignificação dessas experiências. É. E esta é a parte, estes exemplos são a parte fácil, que são os exemplos em que normalmente as pessoas até têm isso na sua memória consciente. Ok, então, quando é memória inconsciente, tu referes-te aqui. Se puderes Olha, partilhar um ou outro exemplo, só para, não é? Porque às vezes é quando se acende um interruptor cá dentro. há traumas intergeracionais. As constelações familiares falam muito disso, certo? Sim, e isto é assim, é real. Ou seja, quando estavas a Vamos falar só daquilo da pensar numa energia, coisa. quando Vamos estavas a só falar daquilo da energia, de quando, não é? Quando somos gerados e tudo mais o resto, ao fim e ao cabo, pensar bem antes. Para uma acaba por coisa. ser um bocadinho por aí, não é? Quer dizer, nós já que trazemos uma herança genética, mesmo em termos de carga de traumas, que vem de trás, que não tem nada a ver connosco, com a nossa vida corrente, Sim, é atual, assim. Nós não vimos só com a definição dos olhos e da cor do cabelo. Vamos pensar numa coisa, especialmente nós mulheres temos uma maior carga emocional e normal, genética. Porque vamos pensar numa coisa, ao contrário dos homens, portanto, os homens, a produção de espermatozoides dá-se no momento, portanto, ao longo da vida vão produzindo espermatozoides que vão dando ou não origem a novos seres. certo? Mas nós, quando nascemos, já temos os óvulos todos É verdade. E vão, para a vão nossa vida. morrendo até chegarmos à adolescência. A partir da adolescência é que, Agora repara uma coisa, os nossos óvulos, isto significa que quando nós somos concebidas, quando a menina é concebida, aquele ovo, assim que o óvulo é fecundado, já lá está o registro matricial dos óvulos. certo, certo, percebo onde é que tu queres chegar. Ou seja, aquela carga genética já cá está. Os homens não, vão produzindo, 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 não E os sabem quantos é que vão bebés, produzir a vida toda. Nós já temos a coisa e os pré-definida. bebés, enquanto estão na barriga da mãe, vivenciam as emoções da mãe. Sim, sim, isso é verdade. Isso, E isso nós, já é verdade. e nós somos as primeiras gerações a fazer terapia. As nossas mães, as nossas avós, as nossas Também é verdade. bisavós, Como é que é? Tens que engolir, aguenta, aguenta. Era a política do aguenta. Alguma coisa não corre, altamente aguenta. traumatizadas, ou por violência doméstica, ou pela guerra, Muitos ou pela casos. perda de filhos. Ahm, Sim. Sim, sim. porque É assim, se a enquanto gente for a nós pensar damos. assim, ó Sofia, isto já remonta ao tempo dos descobrimentos, que os maridos iam mar adentro e as mulheres ficavam sozinhas com os filhos. Sim, só que os traumas, assim, a prova. Já ainda há 500 anos atrás. Mas nós também não vamos assim tão para a frente, ok? Estou a brincar, eu estou a Este- brincar. estas, esta passagem intergeracional, há Sim, quem diga que passa 7 gerações, há quem diga que passa mais gerações. Eu não quero entrar por aí.
sim, Basta ir às nossas avós, não é sim. preciso ir mais longe, basta ir às nossas avós. E esses traumas dessa nossa geração e da nossa geração das nossas mães, também está nos nossos registros celulares. Sim, E o tal disso da nós não mulher tem temos vindo a mudar memória. muito nestes últimos 100 anos na sociedade, não é? E isso está há memória celular disso, há memória energética no nosso corpo energético, Também. mas não está aqui na nossa memória, porque não foi uma coisa mesmo fisicamente vivenciada por nós e, portanto, nós nem sequer temos consciência, a não ser que nos tenham contado, de que a nossa avó, a nossa mãe passou por aquela situação, na altura em que nós estávamos Sim, lá na barriga, ou então antes de nós nascermos, eh, ou então quando somos muito pequeninas, porque na verdade, quando os bebés nascem, continuam muito ligados às ah, mães. não. Sim. Isso é, é a verdade lá para ali, como diz o outro, não é? Isto é uma parte, é uma parte do que não está na nossa memória consciente, mas há outras coisas que não estão na nossa memória consciente e que podem Tipo ter os sido primeiros anos de vivenciadas por infância. nós. Traumas de infância Tipo, altamente porque é assim, traumatizantes. eu pelo menos falo de mim, a memória mais remota que eu tenho, eu já tinha pai 3 anos. Há pessoas que só se lembram a partir dos 6 anos ou a partir dos Eu 5, lembro dos 3 porque eu fui batizada com 3 anos. Eu lembro-me de entrar, fui batizada no dia de Natal, e eu batizado. lembro-me de entrar na igreja e ter os meus amiguinhos do infantário todos lá. Foi uma coisa que marcou. Pronto. Sim, 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 Mas sim, depois sim, disso, sim, só lá mais para a frente. sim. Agora a questão é, independentemente da idade, Sim, na infância, quer seja 2 anos, quer seja 3, quer seja 8, um trauma pode ser tão traumatizante que para a criança conseguir, do ponto de vista psicológico, sobreviver àquele trauma, sim. teve que esquecer. Apagou da memória consciente. Para não vivenciar aquela emoção. Nesse sentido. Sim, é que foi tão forte. E eu vou-te dar um exemplo: o trauma sexual. Ui, Jesus. Quantas vezes no IOPT encaramos trauma sexual em que a pessoa só começa a olhar para aquilo ou então de repente lembra-se: eu já, eu, não, eu já não me lembrava que eu tinha vivido isto, mas afinal eu vivi. E essa memória depois vem vindo de forma consciente por flashes, porque durante aqueles anos todos, O cérebro quis apagar. para conseguir viver. Faz sentido. Mas, embora não esteja na memória consciente, está na memória celular. E este trauma, que está nas memórias celulares, vão dar origem a problemas de saúde. Vão dar origem a problemas de saúde. Se a pessoa não E, portanto, há que fizer olhar. aquele trabalho de lidar emocionalmente com a situação, ao fim e ao cabo. Desculpa, não percebi. No sentido de a pessoa, ao ganhar consciência, porque assim, estás a dizer que a coisa está lá esquecida, não é? Portanto, quando a pessoa ganha consciência de que realmente vivenciou essa experiência, que é real, tem que de alguma maneira adquirir ferramentas para poder lidar com essa emoção, processar essa emoção, não é? Ao fim e ao cabo, de modo a que não fique, como é que eu digo, emocionalmente afetado. Não sei explicar de outra maneira, mas Aí entra a terapia, não é? Entra a terapia, entra as consultas de psicologia, entra a psicoterapia, entra o IOPT, entra aquilo que se adequa, que a pessoa se sentir melhor para, não é? certo, Temos hoje em dia, felizmente, cada vez mais ferramentas, hum, que suportam esta parte emocional e mental, mas e depois é um trabalho, não é? Não fica, são coisas que não é tomar consciência e pronto, e está resolvido. Hum, Também temos que ter a coragem de ir lá ver e de vez em quando ir lá novamente para ir cuidando daquele assunto, não é? Que é para ele não ficar outra vez arrumado às sete chaves. certo. E é preciso muita coragem. E depois há outra coisa, também é muito importante fazer estes caminhos de uma forma que não retraumatize. Como assim? Ou seja, Retraumatiza. quando voltas a falar sobre aquela experiência ou quando voltas a lembrar-te daquela experiência, Uhum, é importante que estejas num estado saudável, ou seja, que estejas bem e que tenhas ali um apoio sim. para que seja feito de forma a não voltares a sofrer com aquilo.
É mais complicado fazer do que dizer, certo? Certo, certo, certo. Mas é possível, e a verdade é que e tem havido cada vez mais literatura sobre este tema, da ligação dos traumas assim, eu dei o exemplo do trauma sexual, mas há outros tipos outros tipos de trauma. E, Hum, desculpa estar a interromper, e já agora diz-me uma coisa, portanto, na visão da medicina tradicional chinesa, o que é que vocês, enquanto terapeutas, conseguem fazer ou que ferramentas é que vocês utilizam para ajudar a conseguir, de alguma maneira, reduzir as consequências destas experiências traumáticas? Não é? Porque falaste em psicoterapia, psicologia, mas a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa, como é que nos consegue também ajudar nesse aspecto? sim, olha, nós temos de facto pontos de acupuntura que Sim, trabalham muito ao nível das emoções. Então, nós temos pontos que nós chamamos de, agora vou dizer assim uns palavrões, mas nós chamamos que são, diga. são pontos das entidades viscerais. Ok, nas vísceras, né? A Entidades gente sente as emoções nas viscerais, vísceras, faz sentido, até o nome. ahm, mas que permitem trabalhar a tristeza, permitem-nos trabalhar a raiva, É permitem-nos trabalhar a alegria em excesso, porque aquela coisa muito, sabes, de isso demasiada também não é euforia, saudável. Pessoas demasiada que têm, euforia. sim, essa euforia, isso também não é saudável. Hum, Portanto, todas as preocupações excessivas, por exemplo, as situações de depressão, que já, Sim. já, já falámos há pouco, vêm normalmente ou da frustração contida ou da tristeza. Às vezes um bocado das duas. Mas é preciso fazer aqui uma avaliação, um diagnóstico de onde é que vem, qual é a emoção, para fazermos o tratamento mais adequado da depressão. Não é um protocolo para a depressão, não, não. É vermos. Caso a caso. É um caso, exatamente. E, portanto, nós fazemos uso destes pontos que, de facto, têm muitos efeitos a nível emocional. Ahm, e temos até pontos a nível mental. Pontos que ajudam, por exemplo, no POC, a perturbação obsessiva compulsiva. Mas quê? Colocas agulhas na cabeça? Não Desculpa são, lá. não são necessariamente na cabeça. Podem ser agulhas nas costas. Ok. Há agulhas, portanto, por exemplo, os pontos das entidades viscerais são todos pontos nas costas, Ah, ao longo da coluna. Nós temos assim uma linha, certo, é uma linha vertical que vem mais ou menos um bocadinho abaixo do trapézio e passa rente à omoplata e depois vem cá, vem até cá abaixo. E essa linha, ao longo dessa linha, em alguns lugares, que são certo. esses pontos das entidades viscerais, que trabalham a alegria em excesso, trabalham a raiva, trabalham a preocupação excessiva, e trabalham o medo também, que ainda não tinha referido, mas o medo é outra Está ainda em todo lado. que É a bloqueia, fonte da ansiedade e tudo mais, o resto são medos. que bloqueia Então lá, mas é por isso que o pessoal tem dores nas costas. É fácil essas emoções. Agora que falaste dos pontos, eu fiquei curiosa. O fato de serem das costas. É por isso que o pessoal anda todo mal das costas e todo inquinado das costas. Eu falo por mim, porque eu quando faço muitos webinars ou tenho muitas aulas para dar, fico aqui com esta zona toda impossível mesmo. Isso é muito emocional, Eu muitas, sei, muitas, isso sei é eu, muito mas a questão emocional, é. muito emocional, sim, Não sim, cheguei a ter sim, dor sim. ciática nem nada, mas eu sinto esta tensão toda aqui, né? Porque também aqui já se juntam outras emoções, que é o querer não falhar, o querer corresponder às expectativas, não é? É aquela coisa, o medo da crítica, não é? O medo da crítica e essas coisas todas, e eu então fico assim um bocado tensa. Eu já sei que, pronto, nessa fase, lá vou eu aos meus olhos para ver se me ajuda, e volta também a volta, acabam umas agulhadas, não, não costumo dizer. Sim, 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 mas é verdade, essas dores é tudo emocional. E há pontos que ajudam, pronto, eu falei nestes pontos das costas, há também alguns pontos na cabeça que ajudam nas questões mentais e emocionais, alguns pontos também ao nível das mãos e dos braços, hum, portanto, pronto, e até lá está, é muito ir a cada situação, cada caso é um caso.
Há pessoas que até podem não, por exemplo, um ponto em 90% das pessoas funciona bem, mas há alguém que não se dá bem com aquele ponto, então nós escolhemos outro que tem a mesma função, e que naquela pessoa funciona. Pronto. E o outro não funciona. E está tudo certo. Agora explica-me cá uma coisa. Porquê que... foi uma coisa que me ficou um bocado curiosa. Que eu já fiz acupuntura, não é? Como acabei aqui de dizer. Porquê que quando me espetam eu não sinto? A maior parte das vezes eu não sinto as agulhas. E eu digo, o pessoal todo com medo de agulhas, ai tal, isto dói e tal. Eu nem sinto as espetar. Olha, é Depois sinto assim. quando ela vai lá rodar. Vocês às vezes têm que rodar, né? Ela diz, olha, isto está a ficar aqui uma bola vermelha à volta. E eu digo, tá, eu nas costas eu não vejo, não é? Mas eu não sinto propriamente assim. Sim, há situações em que fazemos a estimulação do ponto. Porque há aqui a acupuntura não é só os pontos, não é? É. Dependendo daquilo, dependendo do objetivo, nós podemos, há técnicas diferentes para a inserção da agulha Ah, e depois, enquanto a agulha está inserida, podemos manipular ou não manipular. Manipulando, há técnica de tonificação e técnica de expressão, e ao retirar a olha, agulha. eu estou assim, de cabeça para baixo, eu não vejo nada. Eu só sei que ela espeta, que eu depois sinto quando ela tira, eu sinto, a sair sinto. Sim, Mas não dói, só sinto que sei qualquer coisa. Agora, e a retirar as agulhas também há técnicas diferentes, mediante aquilo que nós pretendemos fazer com aquele ponto em vês, olha, eu concreto. não sabia isso. Num mesmo tratamento, eu posso tirar uma agulha de uma forma num ponto e de outra forma noutro ponto. E mediante isso as pessoas podem sentir ou não sentir. Qual é o objetivo? O objetivo é que enquanto a pessoa tem as agulhas colocadas, não haver dor. Às vezes dói, Pronto. É assim, mas há enquanto muito está há a ser tempo. estimulado, sente-se a estimulação, mas depois também, parando a estimulação, também deixa de se sentir. Esse é o objetivo. Agora, há pessoas que têm mais sensibilidade, outras que têm menos sensibilidade. E a mesma pessoa, uns dias pode ter mais sensibilidade e outros não. Olha, eu vou-te dar exemplos de situações ou de momentos em que a pessoa está que vai sentir mais as agulhas. Se a pessoa chega ao meu gabinete mais estressada ou nervosa, porque esteve no meio do trânsito, porque não sei quê, porque discutiu com o Ah, filho, porque vem essa com pessoa contraturas vem musculares, não é? Vem exacerbada, toda tensa. vem tensa, vai-lhe doer as agulhas. É certinho, vai Então tens que dizer sentir. para fazerem como eu. Eu, como já sei que vou toda acelerada, eu quando me deito começo a respirar, a técnica da respiração ajuda imenso, que eu começo, Diana, relaxa, que tu agora vais ficar bem. Relaxa, começa a Sim, respirar, a deixar o corpo a ficar mole, não dói. sim, mas isso é o que eu faço. Eu ponho a primeira e a segunda agulha. Percebo como é que a pessoa está, então o que é que aconteceu? E depois, então vá, então vamos lá agora respirar. Pronto. Muitas vezes acabo por induzir as pessoas em meditação durante as sessões. Às vezes faço isso. Já Ahm, agora, alguém que está a assistir, já alguma vez experimentaram fazer acupuntura? Estamos aqui para aqui a falar de agulhas, mas não sei se algum de vocês já vivenciou, se já experienciou mesmo na realidade o que é a acupuntura. É que é assim, eu fiquei fã, eu sou sincera, eu fui experimentar naquela, que andava com muitas dores e o Pilates já não me ajudava, porque eu também faço Pilates e os alongamentos já não eram suficientes, e eu disse: olha, vá, ganhar coragem e vou lá. Fiquei super surpreendida porque realmente, pronto, eu digo, e saí de lá bem. Naquele dia fiquei assim meia abandonada. Mas depois eu digo: isto já está tudo molinho. Também sou sim. sincera, acho que veio ali uma carga de porrada porque ela faz. Ela diz que se chama massagem. Tu É não. massagem tuinada, provavelmente. É massagem utanas. Mas fica relaxado, tenho que ser sincera. Sim, sim, Quando sim. ela da primeira vez diz, ai tal, vou-te fazer agora uma massagem, não sei o quê, eu disse, massagem vai bem. Eu a pensar uma massagem convencional. E eu, Não, ui, não. nem conseguia respirar. Eu digo, isto não é assim, mas é Não, é espetacular. porque sim, é duro, mas faz muito bem, faz muito bem. E as Olha, duas temos coisas aqui em alguns casos, componente. provavelmente também já trataste enxaqueca, fibromialgia. Olha, a fibromialgia é tão, se calhar a acupuntura ajuda mesmo muito. Sim, eu tenho pacientes com fibromialgia, e os resultados têm sido bons. É verdade que em relação à fibromialgia, hum, é assim, pronto, é uma doença crónica, vamos melhorar, não vamos acabar com a fibromialgia, não é? Trata, mas não há uma cura
propriamente da fibromialgia. Mas tu achas Mas que se a ajuda pessoa em muito. questão conseguisse alterar ali o estado emocional dela, poderia ainda ajudar mais, pelo menos numa, tipo, deixá-la meia latente, não ter Não, não, crises? sim, sim, é isso, é assim, a acupuntura ajuda muito a fibromialgia, hum, mas a pessoa não vai ficar a 100%. Ou seja, pelo menos eu gosto de, pelo menos eu prefiro gerir as expectativas assim. Portanto, a pessoa melhora, Certo. adquire uma melhor qualidade de vida, Que é isso normalmente que procuram, não é? Porque é muito limitativo. hum, mas não é, por exemplo, como tratar uma tendinite. Ok? Certo, Pronto. é Por isso é que eu diferente. faço aqui esta, porque uma tendinite, se a pessoa vem com uma tendinite que está instalada há um mês ou dois ou três, eu Trata-se. sei que ali num determinado número de sessões a coisa resolve-se. Certo. Que não é o caso de algumas patologias, como por exemplo a fibromialgia. Quem fala a fibromialgia fala, por exemplo, da ELA, da esclerose múltipla, a acupuntura também ajuda bastante e a fitoterapia também. Não sei se a Karina também toma a fitoterapia, mas a fitoterapia também pode ajudar. Depois diz aqui tipo de tratamento costuma utilizar para pacientes. Se calhar costuma em vez de custa-me. Que tipo Sim. de tratamentos? É assim, eu na fibromialgia eu costumo fazer a acupuntura e faço também a recomendação da fitoterapia chinesa. E Ok. já Não agora, sei se posso falar, é mais fácil. com certeza! Quer dizer, eu não sou a Diana é que eu devia responder, mas Claro, então claro que sim. Pronto, a compultura eu sempre vou fazendo, como tenho, mais que até quando tenho o quadro mais agravado, porque depende sempre da altura, e a compultura vou sempre fazendo e ajuda-me. A outra questão que colocou da fitoterapia, Terapia é isso? chinesa. sim. Essa não Basicamente são conheço. plantas, são plantas. Ok. E como é que funciona? É assim, aquilo é um conjunto de plantas, que têm efeitos terapêuticos, e a fitoterapia, tal como a acupuntura, pronto, no fundo, a medicina tradicional chinesa, no todo, não é? As várias técnicas, não têm os protocolos, ou não existe uma fitoterapia para a doença em si. Não é como os medicamentos, que é medicamento para a enxaqueca, ou medicamento para a dor. Pronto, é a Uhum. fitoterapia chinesa que vai tonificar a energia que está deficitária e que, por estar deficitária, desenvolve determinados sintomas. A fibromialgia, está muito relacionada também com o movimento de madeira, normalmente, ok? Normalmente está relacionada com o movimento de madeira, mas também com o movimento água, normalmente. Mas claro, só com um diagnóstico é que se consegue perceber exatamente para cada pessoa em concreto, qual é a energia que está em desequilíbrio. E em função disso, escolhem-se então o conjunto de plantas que é mais adequado para colmatar, tanto quanto possível, esse déficit energético. Ok. Já agora, deixe-me lhe dizer que a fibromialgia é uma das patologias que está muito associada a traumas. Mulheres. Sei que a maior parte das pacientes com fibromialgia são mulheres, não é? Está muito associada a traumas. Então, não sei se a Karina já faz psicoterapia, se já faz alguma terapia em que explore aqui esta. Já fiz psicoterapia. Uhum. Havia alguns traumas envolvidos, mas até agora ainda nenhum que fosse suficientemente forte, creio eu, para que tal acontecesse, porque eu também fui diagnosticada mais nova, tinha 25 anos, neste momento tenho 30, e a maioria das pessoas não acreditava muito que eu tivesse fibromialgia, ainda há um bocadinho esse estigma de sou É muito muito nova, não é, nova. Karina? Era muito nova. Exato. Sei por certos traumas quando eu comecei a ter dores crónicas e fui Uhum. sempre piorando o quadro devido a não ter também, se calhar, o tal apoio ou das pessoas acreditarem, mesmo médicos,
E houve ali uma fase um É bocadinho difícil complicada. diagnosticar, não é, Karina? Os Sim, sim, valores das análises vêm normalmente bons, é muito difícil sim, exato. diagnosticar com Foi métodos de diagnóstico sim, normalmente convencionais. é por exclusão de partes, no meu caso Exato. foi assim. Não, é mesmo assim, a forma de diagnóstico da fibromialgia, só é o diagnóstico, quando diagnosticam com fibromialgia, é só quando a dor não é explicada por nenhuma outra causa. Então, quando não há nenhuma causa específica, física, a causar aquela dor, é que depois há determinados parâmetros que depois é que então definem, bem, isto se não é mais nada, É isto. Exato, foi mesmo então, assim. e se tem dor em mais de não sei quantas partes do corpo, Sim, uma determinada percentagem do corpo, então é fibromialgia. Pois. E depois é assim, a fibromialgia também depende muito de pessoa para pessoa. A pessoa que eu agora tenho com fibromialgia, ela, apesar de não tem dor na pele, há pessoas com fibromialgia que têm dor na pele. E nestas pessoas é mais complicado fazer a acupuntura. Da Porquê? Porque hipersensibilidade podem. cutânea, não é? Exatamente, uhum, portanto, quando tu dizias do sentir a colocação da agulha, Certo. é assim, é horrível para uma pessoa que está que tem fibromialgia, que tem esta dor na pele, não se consegue fazer a acupuntura com as agulhas. Portanto, nestas situações, o que é que se faz? Faz-se a acupuntura, mas com laser. Ah, com ok. laser. Sim, 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 Não tinha sim. novidade. Basicamente é, pronto, não se faz a inserção de agulha nenhuma, mas é uma máquina que é quase como se fosse uma caneta, que tem um laser, que tem uma determinada frequência, não é? E essa frequência fazemos na mesma, colocamos na mesma nos pontos onde poríamos a agulha, e aquela frequência de laser vai estimular aquele ponto como se estivesse lá uma agulha. Olha, isto agora Portanto, já nem é preciso, já nem é preciso agulhas. mas é verdade, é verdade. E Isso deve portanto, ser bom para quem tem medo de agulhas, digo eu. sim, também, e usa-se muito nas crianças também, porque é difícil, Ok, faz sentido. sim, é assim, a não ser que as crianças já estejam muito habituadas às agulhas, como é o caso, dos filhos dos acupuntores. Estou sempre a dar agulhadas para tudo e para nada. É verdade. Eu não tenho filhos, mas uma amiga minha que também é acupuntora. O mais velho, que agora já tem 14 ou 15 anos, mas ele, quando era muito pequenino, pronto, também começou logo a aplicar as agulhas nele, não é? Quando estava constipado, quando estava com gripe, para baixar a febre, É certo, aquelas sim. coisas que as crianças passam, pronto. As gastrites e aquelas coisas todas normais da criançada, não é? E ele, quando se estava a começar a sentir adoentado, ele pedia: Bem, mãe, mãe, agulhas. Não é? Pequenino, tadinho. mal sabia falar e já dizia: oh, mãe, agulha, Lá agulha. está. Porque sentia, lá está, ele sentia na Sentia os própria pele os benefícios. benefícios, não é? Portanto, ele já sabia que aquilo ia ajudar. Exatamente. E então, pronto, Sim. à parte destas crianças especiais, normalmente as crianças não aceitam, porque isto não é comum, não é? Não estamos na China é E não é normal. só isso, pois eles se calhar associam agulhas às vacinas, vacina é um período, é uma experiência traumática. Sim, portanto, nessas situações, a acupuntura com o laser também pode ser utilizada, mas eu gosto muito de fazer o tuiná nas crianças. Ou seja, na prática, em vez de usar as agulhas nos pontos da acupuntura, os dedinhos. Ah, ok, ok. Ah, e tem muita eficácia. Eu normalmente as crianças, o que tenho tido de crianças vêm com diagnósticos de hiperatividade. Oh, prato do dia, não é? Aqueles TDAHs que decidem dar ritalinas e coisas. Ok. E pronto, e A felizmente, medicina chinesa pode ajudar, então, nesses casos. claro, claro que sim, claro que Então, mas sim. agora diz-me uma coisa, na situação das doenças crónicas, a medicina chinesa tem resposta para a maioria delas ou para todas elas, ou há algum tipo de doença que a medicina chinesa ainda não. Ok, há melhorias, mas não conseguem, assim, uma reversão muito grande em termos de quadro sintomático. É assim, lá está, cada caso é um caso. Ahm, Eu estava a pensar, sei lá, diabetes, hipertensão, essas coisas mais comuns. Por exemplo, colesterol, toda a gente tem colesterol. A medicina chinesa tem uma
Sim, Algum tipo de. sim, agora é assim, lá está. Os exemplos que tu deste são exemplos que não é a acupuntura por si só, não é a fitoterapia por si só, É o conjunto de vai ter um fatos. grande efeito. Melhora ligeiramente, mas as melhoras são poucas se a pessoa não corrigir a alimentação, não começar a fazer exercício físico, no fundo não mudar o estilo de vida, não é? Certo. Se uma pessoa vem com hipertensão, mas continua com o mesmo estilo de vida, a correr de um lado para o outro, em contrarrelógio, todas as horas que está acordado, A comer com muito sal. a Ou a comer comer com muito fora de sal, casa, que a gente já sabe, a restaurantes, comer numa com muito regra sal, geral, a comer com muito carregam muito picante, sal. exatamente, a comer com muito sal, a comer com muito picante, hum, que pouca água bebe, que bebe muito álcool. Pá, desculpem, não há milagres, tá? A acupuntura não faz Mas milagres. as pessoas querem milagre, querem um comprimido que. Pois, não dá, não vai dar. E confesso-te que Porque as eu doenças crónicas muitas vezes é isso, são as manifestações. É que já dizia Einstein, não é? Como é que é uma coisa do género? Louco é aquele que pensa que a fazer a mesma coisa vai ter resultados faço diferentes. É como nas diferente. experiências científicas, não é? Se a pessoa tem um certo padrão de vida que veio a desencadear ou desenvolver uma doença, se Precisamente. mantiver o mesmo quadro, e atenção, eu não queria ser mazinha, mas mazinha no sentido de isto é pesado, eu vejo isto a acontecer muito nos casos de cancro. Pessoas que têm cancro são tratadas, ok? Ele desaparece, com cirurgias, tudo Mas depois desaparece. volta. Se a pessoa, aquelas pessoas que adotam novos estilos de vida, ou seja, vêm ali uma segunda oportunidade e mudam, ok, anos e anos e anos e anos não se passa nada. Pessoas que voltam ao mesmo ambiente, ao mesmo estilo de vida, às mesmas alimentações, ele volta passado 4 5 anos. É o timing, 4 5 anos e volta outra vez. Só que depois vem com muito mais força. Sim, sim. Hum, e é, portanto, isto para te responder, há algum efeito. Agora, de facto, as pessoas têm que fazer o trabalho de casa. E eu no início, é assim, eu no início sou muito clara. Eu faço a minha parte, mas a pessoa também tem que fazer a dela. Fazes E, os 100% dos teus 50, não é? exato. E 50, é 50% para um lado, 50% para o outro. Tu fazes os teus 100%. exatamente, A outra pessoa tem que exatamente, fazer o 100% dela, para a coisa correr bem. exatamente. E se há situações, lá está, em que eu sei que pronto, há aquelas coisas simples que com muito poucas sessões conseguem resultados, essas situações Das doenças crónicas. é preciso mais sessões, mais tratamentos e a pessoa tem que mudar o seu estilo de vida. Tem Até que porque mudar para a chegar necessidade. àquele ponto são anos e anos e anos e anos. É isto que eu às vezes digo É também a uma vida muitas pessoas. inteira. As É pessoas uma vida querem inteira. a cura para uma coisa que elas vêm a acumular há anos e querem. Por exemplo, a situação das insónias é muito, muito, muito preocupante e começa a ser demasiado corrente na sociedade. Muitas pessoas a dormir mal e depois querem um comprimido milagroso que os ponha a dormir sempre, as noites todas. Não sendo medicamentos químicos, certo? Que é um produto natural que ajuda a corrigir tudo. E eu muitas vezes começo a conversar com elas e tento perceber, ok, como é que está o lado emocional, como é que está o intestino, como é que estão as rotinas. Claro que pessoas que trabalham por turnos é sempre mais complicado, isso aí é o que é, não é? Porque os turnos quebram-lhes ali o ciclo circadiano, mas é o que eu digo, mesmo que nós que ajude a fazer um protocolo ou uma rotina para ajudar a dormir, não é muitas vezes, ok, primeira e a segunda até dormem bem porque cortaram ali o coisa, né? Mas se já estão há anos a dormir mal, eles não podem esperar que com meia dúzia de coisinhas passem a dormir sempre, né? Porque o corpo ainda está habituado àquela rotina. O corpo tem que ganhar uma nova rotina mesmo a nível solar, certo? Sim, 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 sim. As pessoas não podem fazer o seu dia exatamente igual e quererem Um resultado deitar-se à diferente. noite e pá, de um dia para o outro as coisas funcionarem. É assim, vai funcionar com o comprimido, mas Mas chega um ponto que deixa de o funcionar. comprimido é o anestesiante da frustração que sentem, é o anestesiante da raiva que sentem, é o anestesiante da tristeza que sentem, e depois tomam o comprimido para adormecer, tomam o comprimido para acordar, tomam o Toma um comprimido para a comprimido ansiedade, né? A para ficarem ansiedade não resolve aquilo robôs. tudo. Porque as pessoas É, não sentem, é o que eu digo, vocês não estão a resolver só o vosso problema, e estão não a querem adiá-lo. sentir. E não querem sentir. Porque Exatamente, estão a adiar o problema. a verdade é, há momentos em que nós temos que parar e olhar para dentro. Mas é difícil, Sofia. As Pois pessoas é, foram obrigadas a fazer isso no Covid e o pessoal ficou todo a bater mal.
Desculpem lá se isto assim desta maneira isto parece que choca, mas a verdade é que nós notamos na sociedade, e eu noto muito isso, a gente vê na estrada as pessoas muito com pressa Está de tudo muito viver, com aquela exacerbado. coisa, porque ganharam consciência que andavam em modo robô, né? A vida não tinha significado. Era casa, trabalho, trabalho, casa, miúdos, rotinas, etc. No Covid ganharam consciência de que, epá, não é esta a vida que eu quero, não é? Por Sim, outro é verdade. lado, já passaram alguns anos e há pessoas a voltar à mesma rotina. Fizeram ali coisas diferentes num período de tempo, mas depois Sim, sim, já estão a voltar ao custa, mesmo. custa a mudar hábitos. Sim, custa, É como mas a é história assim, de fumar, não é? Eu acho que a obviamente. decisão, não é? Aquilo que nós já muitas vezes falámos, realmente quando a pessoa toma a decisão de a partir de agora vai ser assim, mais do que às vezes influências externas, devias fazer isto ou devias fazer aquilo, a maior parte das pessoas não ouve. Engraçado, é como os adolescentes. Nunca ouvem os pais, né? O pessoal à volta que fala, às vezes até com boa. Olha, Sim, depende da motivação. lá está. É a motivação e a Porque, decisão, né? Se a pessoa decidir que quer, faz. exatamente, e isso tem a ver com o tabaco ou com o álcool, por exemplo. Quando chega uma situação de uma doença, e o que eu às vezes tenho pena é que é preciso a doença, não é? Porque o corpo vai dando avisos. Dá os sinais, né? Mas depois é preciso que chegue uma doença séria para a pessoa chegar ali, O epá, abanão, como se costuma dizer, é preciso o vou abanão. ter que fazer este ponto de viragem. Porque todos os outros avisos que foram dando, que foram sendo suaves, não é? E às vezes é É. preciso uma coisa séria para as pessoas mudarem o estilo de vida. Mas a questão é que muitas vezes assim, mesmo assim, há pessoas que não o fazem. É isso que às vezes me deixa Não. triste, sabes? Porque eu vejo isso como, ok, estão-vos a dar uma oportunidade de mudança. É assim, eu normalmente tenho um bocadinho esta perspectiva, não sei como é que tu vês as coisas, mas quando há uma coisa menos boa acontece, eu penso, ok, isto aconteceu é porque há aqui alguma coisa que eu Sim, tenho que mudar. É a oportunidade para mudar. Nem mesmo quando, olha, quando fui despedida, quando nasceu a minha filha, na semana em que a minha filha nasceu, recebi a carta de despedimento e eu digo, né? Choque. Mas eu pus-me a pensar, vou ter a oportunidade de estar com a minha filha mais tempo, não é? Isto é uma oportunidade para viver a maternidade de outra maneira. E foi, tive a oportunidade de amamentar a minha filha em exclusiva até aos 6 meses. A maior parte das mulheres não tem esta oportunidade. Tem esta ligação aos 4 meses, 5 meses, os miúdos já vão para os infantários. A minha filha ficou comigo quase até um ano de idade, né? Porque depois também, obviamente, veio o sim. segundo Lá desemprego, eu disse, está. É não vou já assim, correr trabalhar, não é? mas é isso, Diana, tu deste um exemplo que é, também depende muito, as situações podem ser iguais, pode acontecer a mesma situação a 10 pessoas. E as consequências dessa situação vão exprimir-se de forma diferente mediante a forma como a pessoa reage à situação. E as pessoas vão reagir de forma diferente. As pessoas podem, tu poderias ter ficado frustrada e essa frustração e No essa raiva início ficar fiquei acumulada. lixada, não é? Porque fiquei lixada e Mas fogo. isso foi rápido, não é? Foi passageiro. Pronto. E depois tu posicionaste de uma forma diferente. Mas tu podias ter permanecido nessa raiva. Sim, Isso isso, teria por sido. acaso é curioso dizer isso, porque eu vejo muitas pessoas a reviver os episódios do passado, coisas que já passaram há 10 ou 20 anos, foram coisas que as marcaram, que as magoaram, lá está, mágoas, mas volta-me e volta, estou sempre a falar do mesmo assunto, sempre a falar do mesmo assunto, mas eu às vezes pergunto, "Então, mas você já disse à pessoa, normalmente isto são outras pessoas que lhes fazem, né? Já disse à pessoa em questão como magoou, como. Eu não, eu agora vou dizer. Eu digo, então pode ser assim que vai resolver. Nunca Sim. se liberta daquele peso. Por isso é que eu falei no início na importância da ressignificação. Certo? É passar de um estádio para o outro e não ficar ali naquela Preso emoção no momento. tóxica, não é? Para não ficar naquela emoção tóxica. E assim, se a pessoa não consegue ressignificar sozinha, então procura ajuda. Tu Procura. achas que ainda há vergonha? Que as pessoas ainda sentem vergonha de pedir ajuda? Olha, eu Ou é acho que há mais cada o medo de vez. serem de se vulnerabilizarem perante estranhos? Não, eu acho que há cada vez. Eu acho que há cada vez mais abertura para fazerem isso, porque cada vez mais se fala da saúde mental. Certo? E portanto, eu acho que isso foi uma das coisas boas da pandemia. Como de repente houve muita gente depressiva e a procurar ajuda psicológica, isso de repente começou a ser muito falado. E E hoje em mais dia, socialmente aceito, não é? Sem estigmas, sem conotações negativas. aliás, eu já me apercebi de haver empresas, grandes organizações, hum, que colocaram em debate com os trabalhadores o tema da saúde mental.
Um funcionário que não esteja bem também não é produtivo. Faz todo sentido. Eu acho isso totalmente lógico até. Mas foi pronto, desta abertura. Eu acho que é cada vez menos tabu Certo? falar-se disso, embora as pessoas tenham tendência para esconder, não é? Mas é assim, não tem que se falar com o colega do lado, nem tem que se falar ou com os familiares ou com os amigos, a dizer que se vai a essa consulta. Pode-se falar sobre isso numa altura posterior. O mais importante é a pessoa, dando conta que não está equilibrada do ponto de vista emocional, ter noção de De que que precisa de ajuda. e é aceite, e está tudo bem, e pode partilhar com outra pessoa esse facto, ou pode não partilhar, mas vá a receber essa ajuda, porque de facto é importante. E pode não acontecer sempre, há pessoas que gostam de estar sempre com o psicoterapeuta, hum, Há sempre a pessoas que fazer. gostam de experimentar várias terapias diferentes para ver qual é que Exatamente. funciona melhor. Exatamente, e há Nós pessoas somos que todos podem estar uma diferentes. temporada sem fazer e depois fazem quando se sentem um bocadinho mais em baixo e está tudo certo, desde que seja na medida em que a pessoa se sente bem, está tudo certo. Mas eu acho que, e não é preciso estar doente, nem é preciso estar desequilibrado para fazer estas terapias. Todos nós temos algum trauma, não é? Ao fim e ao cabo. Todos nós, é assim, nós vivemos numa sociedade traumatizada, E traumática, muitas das vezes. todos estão traumatizados. E pior, os políticos que andam a fazer decisões são traumatizados também. Estamos traumatizados todos. Ai, não digam que eu andei a dizer isto. Mas é verdade, nós vivemos numa sociedade traumatizada. É verdade. Quando nós temos atualmente pessoas que são filhos de gente que esteve na guerra, onde a violência doméstica ainda é tão predominante, no geral, repara, nós somos uma sociedade traumatizada e, portanto, toda a gente devia fazer terapia, independentemente de se sentir bem, não se sentir bem. É, porque é mais do que, e não é só para resolver traumas, é uma grande ferramenta de autoconhecimento. Sim, As o pessoal do terapias coach está a disparar, não é? E cada vez há mais coaches e As coaches terapias de que nos desenvolvimento ponham, pessoal. as terapias que nos ponham a olhar para o espelho e a ver quem nós somos e a questionarmos-nos acerca de nós próprias, todas essas terapias nos dão conhecimento, nos dão autoconhecimento. E isso é uma força muito grande, que nós temos, é um poder muito grande com que nós ficamos para depois levarmos a nossa vida para a frente, Sim, isso é verdade. para nos relacionarmos melhor com os outros. Então eu aconselho a toda a gente a fazerem estas terapias. Ahm, não sei se mais alguém tem alguma questão, Sim, sim, falecido. nós já estamos para aqui divagar, já estamos aqui à conversa, mas é uma... Se quiserem participar, podem entrar também, né? Abram os vossos microfones. Não podem ser todos ao mesmo tempo, senão isto está uma salsada. Mas olha, deixa-me só vir aqui às mensagens que já tinham deixado. A Sandra Rebocho tinha falado na enxaqueca. Sim, As enxaquecas também têm muitos benefícios com a é acupuntura. Sim. E em algumas situações a fitoterapia chinesa também pode ajudar muito. sim, mas aqui lá está, tem que se perceber, lá está, mais uma vez, a causa, né? Isso. Bom, É. nós temos enxaquecas provocadas pela hipertensão, temos enxaquecas provocadas muitas vezes até pela situação das sinusites, né? Aqui das inflamações que dá aquelas dores de cabeça fortes, a privação de sono, o cansaço também dá dor de cabeça, né? Também dá enxaqueca, há alterações em termos circulatórios também, pessoas que têm os vasos sanguíneos um bocadinho, não é? Mais estreititos, por vezes depois também sentem esse latejar e essa enxaqueca, há muitas, muitas causas. Sim, portanto, pronto, é sempre necessário avaliar, mas a acupuntura costuma ter eficácia no tratamento da enxaqueca. Ahm, Agora deixa-me ir fazer uma pergunta. Vocês tinham noção, ou já de alguma maneira tinham essa percepção de que as doenças, neste caso as emoções prolongadas no tempo, aquele estado emocional de espírito prolongado no tempo, poderia vir a desenvolver em doenças físicas, manifestações físicas do corpo, em como aquela emoção é desconfortável? Já tinham visto alguma coisa? Já viram alguma coisa? Eu, por acaso, até posso mostrar aqui um livro que eu tenho, isto é muito giro, que aborda precisamente esse tipo de coisas, que é este.
chama-se o Código da Alma, e em que realmente fala muito, neste caso esta terapeuta, ela associa várias doenças e fala de muitas coisas. Olha, estavas há bocado a falar, olha, estavas a falar da raiva, olha, ó Sofia, tem propósito. Estavas a falar da raiva, tem propósito, ok? Em que ela realmente fala muito sobre isso e explica como é que as emoções depois fisicamente produzem certas endorfinas, substâncias químicas que vão, entre aspas, causar maleitas a determinadas zonas do corpo físico e com o passar do tempo, numa fase inicial, o nosso corpo tem a capacidade de controlar e de regenerar. Mas quando é muito prolongado, não é? Quando está sempre a ser atacado, sempre a ser atacado, sempre a ser atacado com o mesmo tipo de emoção, o corpo acaba por deixar de conseguir controlar e reverter essas células danificadas, chamemos-lhe assim, e começa então depois a ter mesmo sintomas, a vir o quadro inflamatório, a vir o desequilíbrio em termos cardíacos, a vir um problema em termos circulatórios. Portanto, este livro, por acaso, foi um livro que eu gostei bastante de ler. Dizia mesmo, descobrir a causa secreta das doenças, que muitas vezes é isso, é a parte emocional. A genética, claro, predispõe, mas isso já sabe, há muitas pessoas que geneticamente, olha, eu vou dar um caso muito simples, quando as pessoas têm cancros, não é? Muitas vezes fazem-se os exames, por exemplo, cancro de mama. Se for uma mãe, se tiver filhas, as filhas vão fazer exames genéticos para ver se têm predisposição, certo? Mas a maior parte das vezes é por motivos hormonais, não tem a ver com genética. Mas eles muitas vezes fazem esse tipo de exames para ver se. Mas mesmo no caso dos cancros de mama, e eu conheço algumas raparigas que têm lá os ditos genes anómalos ou a tal anomalia que pode predispor para, e não tem nada, zerinho, certo? E já passaram bastantes anos desde que descobriram e nunca chegaram a desenvolver nada, até à data, não é? Mas de qualquer maneira, não é uma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Lá pelo fato de estar lá a tendência genética, não quer dizer que a doença se venha realmente a manifestar. Exatamente. Olha, já há uma ciência que aborda muito isso dentro da medicina convencional, que é a psiconeuroimunologia. Fala muito da questão emocional, fala muito explica muito bem, a relação entre as emoções, o que elas provocam em termos E hormonais. biológico, exato, o tipo de substâncias que se produzem. Exatamente, e depois esses níveis hormonais, o que é que quimicamente fazem no nosso organismo. E um dos exemplos é, por exemplo, o cortisol. Certo. Que é Hum, necessário para acordarmos de manhã, para acordarmos com energia, porque é ele que nos desperta do sono, mas quando ele está no nível mas top também não durante pode o estar dia sempre nos todo. picos, não é? Porque senão o nosso sistema anti-inflamatório não funciona. Exatamente. Por exemplo, falando em livros, e este livro até aborda a questão da psiconeuroimunologia. É um livro que é do Gabor Maté, que se chama Quando o Corpo Diz Não. Também fala muito nos casos de cancro, ele dá os exemplos do cancro da mama, o cancro do pulmão, também dá o exemplo da ELA, Ah, e dá assim ainda mais uns exemplos. Mas estes são assim os que de repente me estou a recordar. E é também um livro muito interessante e fala muito nessa questão. Ele aborda mais, ele vai mais, ou seja, ele fala muito naquilo que nós viemos falar aqui, que relaciona muito o trauma com a parte emocional e, por sua vez, a questão física. E é interessante porque ele até coloca lá várias estatísticas de estudos que foram feitos nos Estados Unidos, a maior parte ok, deles nos é Estados referência. Unidos, mas de situações do género de cancro da mama, só 5% naquele grupo de estudo, só 5% é que foi por motivos genéticos. Ou seja, a grande maioria não é. Então é interessante. E depois também fizeram estudos em que verificaram que com a mesma predisposição a maior parte nem sequer desenvolvia. E ele até dá o exemplo do cancro do pulmão. O cancro do pulmão, viram de todos os que tinham cancro do pulmão quem é que fumava. E depois, Certo. e depois fizeram um estudo com um grupo de fumadores. E depois desse grupo de fumadores foram acompanhando ao longo dos anos e verificaram que só uma pequena parte é que desenvolveu cancro do pulmão. Então, afinal, ok, é um fator de risco, É, mas não é causa-consequência, porque senão todos tinham. exatamente. Estou puxando aqui a chegar. Então foram ver emocionalmente,
e que vida é que levou cada um daquelas pessoas que tinham Pessoas fumadoras, não é? Exato. e aí sim, havia situações comuns, tipos de traumas comuns a todos, Aí tinha um padrão. que tinham relação com a parte emocional, ou seja, a parte emocional também era comum a todos. Pronto. Então pronto, é bastante interessante e aquilo que eu convido as pessoas que nos estão a ouvir é de facto a fazerem alguma introspeção e a cuidarem da saúde emocional, e energética, porque é daí que começa tudo. Tudo é energia, né? Diz Einstein, digo muito Sim, bem, tudo é energia. sim, E bons nós hábitos. sentimos isso. Nós, no nosso dia a dia, sentimos isso. A gente sente, quando chega à beira de uma pessoa, a gente muitas vezes nem precisa falar para perceber se a pessoa está bem, está mal, está muito. A gente sente, não é? Aquela coisa. A gente sente. Não sabe explicar como, mas sente. Sim, sim. Mas é assim, deixar aqui uma mensagem também de esperança, não é? Há doenças crónicas, sim, mas é possível de alguma maneira também reverter a gravidade da sua sintomatologia. Sim, é possível amenizar, hum, e é muito importante cuidarmos de nós e ir corrigindo aquilo que não estamos a fazer bem no nosso dia a dia, não é? Se queremos ter mais saúde, se queremos viver mais e com mais qualidade, hum, há que cuidar de nós. E isso passa pela parte emocional. Não é só a alimentação, é muito a parte emocional também. Acho que era essa a grande mensagem que nós queríamos passar aqui. A parte emocional é fundamental, temos que olhar para ela. E também é muito importante termos um autoconhecimento do que é a nossa experiência traumática. Perceber que gatilhos é que aquilo nos provocou, ter conhecimento dessas memórias celulares, hum, para conseguirmos cuidar melhor de nós.